geral, com o propósito de expor suas ideias e ampliar sua percepção sobre a natureza e o ambiente como um todo, através de palestras, mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos científicos. Nessa segunda edição do ENEP-PB, definimos o tema do evento como responsabilidade ambiental, ponte para o equilíbrio ecológico. A ideia surge da premissa de que precisamos começar a mudar a perversa realidade da degradação ambiental a partir de nós mesmos e de nossa vizinhança. Ao respeitarmos o que está perto de nós, certamente estaremos dando exemplo para que outras pessoas também o façam, de forma que o ideal da conservação do ambiente se propague no tempo e no espaço. Esperamos que este evento possa contribuir com o fortalecimento de um ideal conservacionista e que seja um ambiente para pensarmos, repensarmos e aprendermos mais sobre a nossa responsabilidade para com o ambiente e que dessa forma seja alcançado o almejado equilíbrio ecológico. Todos que acompanham a comissão organizadora do evento dão as boas-vindas e agradecem desde já a sua participação. Convidamos a compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o senhor professor doutor Luzival Antônio Barcelos, diretor em exercício do Centro de Ciências Aplicadas e Educação. O senhor professor Joel Silva, representante do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente. O senhor professor doutor Évio Eduardo Chaves de Mello, coordenador do curso de Ecologia. A senhora Luísa Thalita Lima de Moura, discente do curso de Ecologia da UFPB e representante da comissão organizadora do evento. O senhor Hugo Yuri Elias Gomes de Assis, discente do curso de Ecologia da UFPB. Podem sentar. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Luísa Thalita Lima de Moura, discente do curso de Ecologia da UFPB e representante da comissão organizadora do evento. Boa tarde aos presentes. Com muita satisfação e orgulho que eu venho representar a comissão de organização e agradecer a presença de todos. Tenham um bom evento. Obrigada aos palestrantes também. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Hugo Yuri Elias Gomes de Assis, discente do curso de Ecologia. Alô. Bem, queria agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos, primeiramente, em Mamauape, a uma das unidades do campus lá da UFPB. Bem-vindos quem é de outro estado do Paraíba. É um prazer receber vocês aqui. Conseguimos aumentar consideravelmente o número de participantes. Apenas na segunda edição do evento, conseguimos melhorar consideravelmente, inclusive, até os palestrantes, o número de palestras, mini cursos, inclusive a atividade de campo que ainda está acontecendo. Queria também falar bem rapidinho aqui, como eu sou o responsável pela parte cultural e pela parte de alojamentos do evento, que hoje tem festa em Rio Tinto, para comemorar a abertura do evento, e também é dia da padroeira de Rio Tinto, então vai ser uma festa legal. Amanhã vai ter uma festa mais reservada para a gente, do evento, e na quinta-feira na praça. Os alojamentos, quem for para o alojamento, depois me procura para saber direitinho como é que vai ser feito. E mais uma vez, obrigado por todos que estão presentes aqui. Obrigado. Para uso da palavra, o senhor professor doutor
o segundo encontro nacional de ecologia. Não só para o curso de ecologia esse evento é importante, como também para áreas correlatas a esse curso, como agronomia, zoologia, biologia, engenharia florestal, medicina veterinária. Então a gente viu que muitos desses cursos também estão participando junto com a ecologia para a divulgação de seus trabalhos e também para a qualificação profissional. Queremos agradecer realmente a participação de vocês, e principalmente os estudantes, que sem vocês realmente não existe um evento desse porte. Agradecer também aos palestrantes que se dispuseram a preparar uma atividade, a buscar novos conhecimentos que vai estar ser transmitido para vocês, e também a toda a comissão que está participando, os alunos que estão aqui como monitores, que também esse mérito é de vocês, porque sem vocês não existia o Enem. Então, obrigado a todos e boa semana de evento. Para uso da palavra, o senhor professor doutor Joel Silva, representante do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente. Bom, pessoal, boa tarde. Em nome do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente, eu queria inicialmente parabenizar toda a equipe organizadora do evento, sei da luta e do desempenho dos alunos e professores para que esse evento pudesse, de fato, se concretizar. Não é fácil, organizar um evento como esse, tendo em vista que nós temos uma série de lacunas, ou seja, alguns problemas acabam acontecendo no dia a dia, mas com certeza a equipe deu o melhor de si e vejo que, de fato, o segundo elenco vai ser bem melhor que o primeiro, E aí, como o próprio slogan do evento destaca, que esse evento possa, de fato, servir de ponte para o equilíbrio ecológico, tendo em vista que vivemos em uma sociedade, segundo Leonardo Boff, uma sociedade problemática, onde existem 3 nós que devem ser tratados. O primeiro nó seria o nó da insustentabilidade ambiental. O segundo nó a ser desatado seria o nó da injustiça social. E o terceiro nó a ser desatado seria o nó da exaustão dos recursos naturais. Então, que esse evento possa servir de um palco para discussões, reflexões a respeito desse equilíbrio ecológico que, em um certo momento da humanidade, nós perdemos enquanto ser humano. E aí, também desejo boas-vindas aos colegas de outros estados. O auditório, por enquanto, não está todo mundo aqui, mas eu já sei que tem um pessoal fazendo o campo, então boa parte está no campo ainda, chegando e tal. Então, eu fico feliz em saber que aqui na UFPB Campus 4 estamos recebendo estudantes de vários cursos e de outros estados. Então, reforço aqui as boas-vindas, que vocês possam aproveitar ao máximo o evento e que aproveitem o evento com responsabilidade socioambiental. Eu até brinquei no Face, postei uma frase que dizia o seguinte: as pessoas super empolgadas porque a cidade está no clima de festa, e muita gente empolgada, como é que vai ser as noites do Enem e tal. E aí eu brinquei no Face, eu coloquei assim: que vocês aproveitem não apenas as noites do Enem, mas também o dia do Enem, porque vai ser no dia que de fato nós vamos travar os debates epistemológicos, filosóficos da ciência ecológica, da biologia, enfim, em busca dessa responsabilidade socioambiental. E que as noites do Enem sejam noites sustentáveis, em todos os sentidos, com responsabilidade social e equilíbrio, principalmente. Então, boas-vindas e sucesso aí nesses dias e na estadia de vocês. Um abraço. Convidamos o senhor professor Dr. Lucival Antônio Barcelos, diretor em exercício do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Queria saudar a mesa, os colegas doutores, o Hugo e a colega da Ecologia, que está aqui representando todo o grupo que trabalhou para o Eneco acontecer. Eu estava aqui perguntando ao Hugo se foi providencial, se foi pensado
né, nessa semana, no meio da festa da padroeira, de fazer esse evento do segundo Eneco aqui no Tinto, no Campus 4. Ele falou que sim. Então, o Joel já deu as orientações para que nós possamos, né, na questão das festas, um falou que tem festa hoje, tem festa amanhã, tem festa quinta-feira, mas além da festa, tem muita troca de conhecimento, de aprendizagem. Com certeza, vocês que virão para participar, para apresentar trabalho, é um momento de grande crescimento quando a gente escuta, quando a gente também apresenta os resultados dos trabalhos que estão sendo feitos nas várias instituições de ensino que aqui estão representadas. Também quero parabenizar então, toda a comissão do Eneco, parabenizar a presença de gente que veio do Maranhão, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, desceu a serra de Campina Grande e da Borborema para estar aqui, o pessoal que veio de João Pessoa para cá, todos são bem-vindos. Campus 4 recebe a todos de braços abertos e que vocês possam estar aqui aprimorando o lado profissional, a dimensão pessoal e, sobretudo, né, a questão, né, da responsabilidade socioambiental. Se falou aqui na reflexão, se falou aqui que, além do pensamento, do debate, é muito importante a nossa ação, o nosso agir nesse tema de tão grande importância para toda a humanidade. Curso de ecologia, os demais cursos que estão diretamente envolvidos com essa temática, tem esse privilégio de levar à frente essa bandeira que não é fácil. Nós, seres humanos, nós, ao longo das décadas, dos últimos séculos, nós não tivemos essa preocupação com essa temática. Está na hora de cada vez mais a gente debruçar. Os palestrantes, com certeza, estarão trazendo para vocês novas oportunidades, novos pensamentos, para novas aberturas de novas perspectivas de trabalhos científicos e também de interação, né, do agir, do nosso agir na sociedade. Então, que vocês tenham todos uma boa semana, hoje, amanhã, quinta-feira. O CCAE acolhe a cada um de muito braços abertos e que vocês possam, ao final do encontro, falar assim: valeu, valeu, valeu. Uma boa tarde para todos. Bem-vindos. Senhor Hugo Elias Gomes de Assis fará uso da palavra. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Essa abertura e a palestra que virá em seguida está sendo transmitida em tempo real pela internet, através da rádio universitária e pelo Informe Já. Quem quiser olhar no computador, provavelmente vai ter reprise depois da palestra, inclusive, é só ir lá e acessar. Informe Já. Obrigado. Convidamos a todas as autoridades para descompor a mesa de honra. E dando continuidade ao Encontro de Ecologia da Paraíba, convidamos a senhora, Rosana Farias, membro da Comissão de Direito Ambiental. Convidamos a senhora Talma Maria Grise Veloso, analista ambiental e representante da área de proteção ambiental da Barra do Rio Manguape. E o senhor Jorge Luiz Nascimento, representante da Revil Guaribas, para iniciar os trabalhos de mesa redonda da abertura do segundo Eneco, com o tema Legislação Ambiental e Reflexos do novo Código Florestal em Unidade de Conservação.
nós, da Rebelo Guaribas, é um prazer enorme estar aqui. Digo para nós, porque estou eu e a Marina aqui, que é a chefe da Rebelo, né, que a gente preparou essa apresentação juntos. E a gente queria agradecer muito a organização do evento, né, pelo convite, a todo o pessoal do Campus 4. E para nós é um prazer porque a gente também está aqui, né, em Mamanguape, em Rio Tinto, porque é a localização da Rebelo. Então, participar desse evento é um pouco, apesar de a gente não estar participando da organização, mas é um pouco estar em casa também, né? Então, e a gente vê como uma coisa bastante importante a gente poder estar aqui. Então, obrigado pelo convite aí. A gente vai falar, na verdade, como a gente soube que teria uma outra unidade de conservação e alguém também especialista na parte de legislação, a gente vai passar rapidamente por alguma coisa da legislação e vamos falar um pouco mais de o quanto isso implica para a gente e o que a gente tem feito que está algo relacionado com essa legislação mais nova e essas coisas, né? Com essa apresentação colaboraram também a Heloísa, que é a aluna aqui do curso de Ecologia da UFPB, o Getúlio, que é outro analista ambiental da Rebelo, que está em viagem, não pôde estar aqui hoje, e o Vitor, que é um outro estagiário nosso, que é da Universidade Federal de Alfenas, em Minas. Pode passar. Bom, só uma pincelada, né? A legislação a que a gente mais recorre, que é mais comumente vista e revista por nós lá, é a lei do SNUC, a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E aí, eu queria chamar a atenção só do que está mais relacionado à Rebelo. Então, nós somos uma unidade do grupo de unidades de proteção integral, cujo objetivo é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, e a categoria reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Basicamente, as atividades que acontecem dentro da Rebelo, executadas pela equipe da Rebelo e por pesquisadores e pessoas de fora, são relacionadas à proteção ambiental, né, a fiscalização, combate a incêndios, essas coisas, pesquisa científica, pesquisa básica, pesquisa aplicada e educação ambiental, né? Quase tudo que a gente faz gira em torno disso. Pode passar por um rápido histórico. Será que teria como chegar um pouco para cá? Ele vai ficar cortando. Isso. Um rapidíssimo histórico aí da. Pode passar o próximo. Da criação da Rebelo. A unidade, a ideia da unidade é bem anterior à unidade, né? A unidade foi criada em 1990, mas quando foi estabelecido o projeto de integração colonial Rio Tinto, PIC Rio Tinto, começou a aparecer o interesse em preservar o sistema hídrico dessa região onde o PIC Rio Tinto estava se estabelecendo, os municípios de Mamanguape e Rio Tinto. E aí apareceu a ideia de preservar os rios, né, estabelecendo a reserva legal numa determinada região onde tinham algumas nascentes que eram importantes para a manutenção dos mananciais. Em 78, apareceu a proposta de transformar essa região numa estação ecológica que foi tratada de 78 até 89, essa área onde hoje é Rebelo Guaribas, foi tratada informalmente, porque não tinha sido criada uma unidade ainda, por Estação Ecológica de Mamanguape. E isso, inclusive, chega a aparecer em pouquíssimas, mas chega a aparecer em algumas publicações e chega a aparecer também em coleções biológicas, fauna e flora, que fazem referência coletas na Estação Ecológica ou Estação Ecológica de Mamanguape, que de fato é onde é hoje a Rebelo Guaribas. Aí a gente pulou um pedaço desse histórico para a parte mais importante aqui. Em 89, a ideia da unidade, da criação da unidade mudou para uma oportunidade que apareceu. Quem estava fazendo a gerência naquele momento dessa área, que eram pessoas que estavam ligadas à SEMA, a Secretaria Especial de Meio Ambiente, né, porque naquela época ainda não existiam esses órgãos ambientais que existem hoje, que depois vieram a coordenar, que era o IBAMA, que só apareceu em 89, né?
Então, eles fizeram a proposta de criação da Rebio e rapidamente a Rebio aconteceu rapidamente, de 89 para 90, mas é um processo que vinha desde 77. Então, em 90 foi criado, e uma coisa muito importante para a gente, para a gestão, para tudo que a gente faz lá e para esse nosso tema relacionado à legislação hoje, é que quando a Rebio foi criada, todas as terras, hoje são a Rebio, que era naquele momento, eram do INCRA e logo depois foram passados para o IBAMA, que era o órgão responsável pela gestão. Então, ela é 100% regularizada desde o momento da criação. Isso é um caso muito raro no Brasil. Normalmente, as unidades têm um passivo muito grande dessa parte. E só como curiosidade, na época que foi criada a Rebio Guaribas, não existia nenhum Guariba lá. Eles só passaram a existir a partir de 2000 no projeto de reintrodução. Esse nome, na verdade, já era um nome e uma estratégia de atuação da unidade. Pode passar. Bom, em 2003 foi concluído e publicado o plano de manejo da Rebio Guaribas, que as principais linhas a se destacar aqui, tem outras linhas relacionadas à parte administrativa e tal, mas que a gente destaca aqui é o apoio e a elaboração dos projetos de pesquisa básica e aplicada relacionada à fauna, flora, história natural e de diversos aspectos, a realização de encontros anuais, que efetivamente passou a acontecer a partir de 2009, as diversas ações de proteção, que são talvez o cerne mais antigo da gestão da unidade, que acontecem há muito tempo, desde a década de 80, desde antes da unidade, o programa de educação ambiental, que é uma coisa que está, vamos dizer, se iniciando e atuando ainda sob demanda, e o monitoramento da biodiversidade, que é um desejo forte que a gente tem, que deve começar entre esse ano e ano que vem uma ação mais efetiva. Pode passar. Ali a localização, aqui ali está pequenininho, a gente vai ampliar, mas só para ver, é bem na região do litoral norte, paraibano, quase no Rio Grande do Norte. Vai passar o próximo. Não sei se está dando para ver aqui o roxinho. Está um pouco apagado, mas isso, esse é o desenho da Rebio, Na verdade, são 3 blocos de área protegida. SEMA 1 e SEMA 2 estão no município de Mamanguá e SEMA 3 está no município de Rio Tinto. Esses nomes, tem outros nomes também. A SEMA 1 muitas vezes chamada de Capim Azul, a SEMA 3 de Mata do Maracujá, mas esses nomes, SEMA se refere a como o pessoal chamava na década de 80, por serem áreas que eram administradas pela SEMA, Secretaria Especial de Meio Ambiente. E aqui está o desenho da zona de amortecimento. Pode passar o próximo, que é esse roxinho. E a gente tem uma situação na zona de amortecimento que ela tem, vamos dizer, até uma fragilidade, porque ela não foi criada ao mesmo tempo que a unidade. O que isso implica hoje? Para alguns processos, desde uma época que houve um embate entre órgãos ambientais e um determinado grupo que estava querendo explorar uma área e tentaram impedir isso, dizendo que aquela área estava na zona de amortecimento, e isso caiu porque caiu assim. Não teve a mesma validade jurídica, Na verdade, a gente vai ter, acho que, esclarecimentos talvez sobre isso aqui, mas não teve a mesma validade jurídica que o decreto de criação da unidade. Isso não aconteceu na Rebio Guaribas, isso aconteceu numa área marinha, em Abrolhos, e aí, a partir daí, todas as zonas de amortecimento no país, elas passaram a ser questionadas, e passou-se a se recomendar que, quando criasse a unidade, criasse também a zona de amortecimento, mas poucas unidades têm isso. Então, de uma certa forma, por que eu estou mostrando a zona de amortecimento? A zona de amortecimento é uma área, porque a gestão que a gente tem da cerca para dentro, vamos dizer assim, da Rebio, é uma. Ainda mais a gente que tem toda a área do órgão ambiental, no caso hoje o CMBio. A gente tem um domínio sobre a área e a gente tem uma atuação efetiva e completa dentro da área da unidade. Da Rebio para fora, a gente tem algumas coisas que a gente pode recomendar, dependendo de qual for a atividade. A gente tem uma ação
de restringir determinadas atividades, ou limitar, ou propor condicionantes, coisas assim. E a zona de amortecimento seria uma área onde a gente teria, na ideia da unidade, teria uma gestão indireta, né? Onde a gente trocaria muito com os atores locais e estenderia a ideia de conservação. Mas essa zona de amortecimento, ela foi feita durante o plano de manejo, e a gente hoje percebe que ela também tem uma fluidez, que a gente está chamando de fluidez gerencial e técnico-científica, porque a atuação da gestão da unidade para vários temas vai para bem além do que é hoje essa zona de amortecimento, né? Por exemplo, pode passar o próximo. Por exemplo, o combate a incêndios, né? Essas áreas, esses vermelhinhos, aqui é um dos mapas que a gente tem, né? É o mapa de 2008, dos focos de incêndio no ano de 2008, ali está desenhada a zona de amortecimento, e a gente vê que tem alguns pontos que estão bem distantes, né, do que seria a zona de amortecimento, mas a gente está atuando porque as matas, muitas vezes que estão nessa região, elas carecem de uma proteção, né, que a gente não faz diretamente, mas que a gente pode fazer quando existe a necessidade do combate a incêndio. Então, se eu botasse, por exemplo, porque a gente tentou, mas ficou muito poluído, botar todos os pontos de incêndio que a gente tem ao longo dos anos, né? Fica muita coisa, mas esse mapa tem bastante, dá para perceber o que a gente está querendo chamar de fluidez gerencial e técnica, né, da zona de amortecimento. Então, a atuação, para além dos limites da Rebio, que a gente tem, vai, em muitos casos, para bem além da zona de amortecimento. Pode passar o próximo. E aí, a gente está adotando, informalmente, porque isso ainda não está em documento nenhum, a gente, na verdade, está fazendo um estudo disso ainda, mas a gente está adotando esse polígono em branco aqui, que é a região geoadministrativa do litoral norte paraibano, como essa nossa área grande de interesse, a área para além da unidade de conservação, onde a gente pretende ter alguma atuação técnica, alguma atuação gerencial. Aí, de repente, alguém perguntaria, mas por que vocês estão querendo atuar fora da unidade? Qual é o sentido disso? Onde é que diz que isso é importante? Se num cenário futuro, por exemplo, sobrasse só o que é a unidade de conservação, esse é o mapa das unidades de conservação que estão dentro desse polígono branco, né? O litoral norte paraibano. Se sobrarem só as unidades de conservação, provavelmente a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos, todos os atributos naturais que essa região pode ou poderia oferecer, eles vão ser muito menores do que hoje, vão estar muito mais limitados. Então, se a gente quer proteger a biodiversidade que está dentro da Rebio, ela tem que ter fluxo gênico com outras áreas, e a diversidade ela tem uma dinâmica natural, né? A semente, quando sai da árvore e vai cair em algum lugar para se estabelecer, ela não sabe se aquele lugar, ela não procura um lugar que é a unidade de conservação, ou por não ser e tal. Existe uma dinâmica natural, o dispersor leva, o polinizador vem, né? O animal circula. Então, se a gente não tiver um conjunto, que aí, hoje em dia, nesse cenário, a gente já está com uma área bem fragmentada, mas se a gente não tiver esse conjunto funcionalmente ativo, né? Se os fragmentos não funcionarem como steps para que essa dinâmica aconteça, a gente provavelmente, no longo prazo, isso vem aparecendo em vários estudos aí pelo mundo inteiro. Recentemente, inclusive, há um ou 2 meses atrás, saiu um artigo na Science mostrando que 60 áreas protegidas no planeta, eles fizeram estudos de longo prazo e todas a biodiversidade está diminuindo, em todas. Né? Por quê? Por causa dos efeitos da paisagem. Né? Você não tem mais a dinâmica desse sistema funcionando normalmente. E a gente pode ter, a ideia é que a gente pode ter algum uso, obviamente, e esse sistema ainda funcionando, só que a gente está querendo ainda entender como é que isso funciona. Em todo caso, a gente já está tendo ações relacionadas ao combate de incêndios, como eu falei, ao resgate de fauna, à fiscalização ambiental, à autorização para empreendimentos. Tem algumas atividades que a gente desenvolve que estão
no âmbito dessa região litoral norte, que é o nosso foco amplo, vamos dizer assim, né? Pode passar. Além das unidades de conservação, a gente tem também 3 terras indígenas, né? São as únicas 3 terras indígenas da Paraíba e estão bem ali na frente da Rebio. Potiguara, Jacareí de São Domingos e Potiguara de Montemor, que é a mais recente, que tem inclusive uma sobreposição aí com as áreas da APA e da ARE. Pode passar. Aqui não ficou muito bom esse slide, mas se vocês se der para perceber, tem umas áreas verde claro e umas verde escuro, né? Isso daí é o seguinte, a gente tem, bom, para a gente fazer uma abordagem nessa paisagem que a gente citou, a região geoadministrativa litoral norte paraibano, para a gente entender o litoral norte, uma das coisas que a gente começou a buscar é o que tem ainda, o que resta de remanescente de vegetação nativa nessa região. Aqui estão representados os remanescentes de Mata Atlântica, mas o litoral norte ainda pega nessa região aqui remanescentes de Caatinga, né, que a gente já está bem juntinho da Caatinga, e eu estou falando Mata Atlântica e Caatinga, censo IBGE, né, o bioma Mata Atlântica segundo o IBGE, bioma Caatinga segundo o IBGE. Então a gente resolveu pegar os mapeamentos de remanescentes que tinham. A gente tem 2 grandes e supostamente muito bons, porque foram feitos recentemente e com critérios bastante modernos, né, que são os mapeamentos da SOS Mata Atlântica, que é um mapeio de remanescentes de Mata Atlântica para o país inteiro, inclusive é de lá que sai essa informação. Tem 7%, 15%, 12% de informação que se propaga aí na mídia, né, de uma maneira geral, vem dos mapeamentos da SOS Mata Atlântica. Além, que é o verde escuro, e além desse, tem um outro mapeamento que foi financiado pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, pelo ProBio, que também mapeou, aí não mapeou só a Mata Atlântica, mapeou todos os biomas do país, né? Remanescente de vegetação nativa em todos os biomas do país. A gente pegou essas 2 informações, colocamos elas no mapa e, para nossa surpresa, elas não são muito concordantes. Em vários lugares elas não são nada concordantes, né? A gente tem regiões grandes, né, onde tem só uma e não tem a outra. Então a pergunta que a gente tem fragmento, tem vegetação nativa ali ou não? Aí a gente está começando a olhar pedaço a pedaço e a gente está vendo alguns dos porquês dessa interpretação diferente. Uma das coisas que surge, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é que a forma de mapear é muito orientada para a mata, né? Então, áreas de vegetação nativa que não sejam mata, e aqui a gente tem bastante tipos de vegetação nativa que não são mata, são encraves cerrados, são zonas de tabuleiro, são áreas de capim nativo, né, bem abertas, e essas áreas, alguns desses mapeamentos não pegam. E um outro problema foi a escala que foi feita, né? Foi feito por uma escala de país. É claro que quando a gente usa informação numa escala de um nível de detalhe, que a gente precisa de um nível de detalhes muito maior, como por exemplo usar na gestão de uma unidade de conservação, aí a gente começa a perceber alguns problemas. Para nossa sorte, a gente vinha convivendo com isso, sem saber muito bem como é que a gente ia fazer, vamos ter que fazer um mapeamento novo, mas isso vai demandar um esforço que a gente talvez não tenha capacidade, e principalmente a gente não tinha, né, até pouco tempo atrás, acesso a imagens que nos permitissem rever esse mapeamento. Hoje a gente está com acesso a imagens de melhor qualidade do que as que foram usadas para esse mapeamento, melhor qualidade do que as que tem no Google Earth, e a gente tem pessoal para fazer a vetorização, ou seja, a gente provavelmente espera que até o fim do ano a gente tenha um novo mapa de remanescentes do litoral norte, baseado no mapeamento feito pela Rebio Guaribas, né, remanescentes de vegetação nativa. E aí a gente acredita que esse mapa vai ser mais útil e mais condizente com a realidade. A gente vai ter a oportunidade também de ir a campo validar isso, né? Uma parte desse trabalho, né, já foi mandada para o Congresso de Ecologia do Brasil, que vai ser agora em setembro em Porto Seguro. Pode passar. Bom, então a gente tem
acho que o mote principal da gente estar aqui era esse suposto novo Código Florestal, né? Mas a gente já começa tornando essa interpretação da Lei 12.651 uma indagação, porque, na verdade, ele não é um novo Código Florestal, né? A Lei de 65 iniciava dizendo que aquela lei institui o Código Florestal. Então, aquela era a Lei do Código Florestal. Essa, ela revoga o Código Florestal e não se põe como Código Florestal, né? Ela diz que é um código de proteção, né, das florestas e áreas nativas, mas talvez até fosse mais adequado dizer também que é um código de proteção e de uso, né, porque dá várias orientações para proteção e várias orientações para uso. Então, essa nova lei, que a gente está considerando inadequado chamar de novo Código Florestal, porque nem ela se propôs a isso, a gente pincelou algumas coisas, né, chamou a atenção de algumas coisas que a gente acha que tem uma relação com o trabalho que a gente tem desenvolvido na REBI, né? Então, a gente chama a atenção aqui dos artigos 23 e 24, vou ler e comentá-los, né? O manejo sustentável para exploração florestal eventual, sem propósito comercial, para o consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. O que a gente achou curioso nisso daí, 20 metros cúbicos é uma quantia infinitamente menor do que o pessoal pratica hoje, né? Porque a gente vê, assim, normalmente, uma das coisas que chamou a atenção, que a gente discutiu um bocado quando a gente ficou nesse 20 metros cúbicos, a gente ficou medindo, assim, é que o pessoal que anda aí nas estradas, a gente vê praticamente todo dia, com carvão, né, nos burros, nos jumentos, eles andam muitas vezes com mais de 20 metros cúbicos, assim, então passando pela estrada com meia dúzia de jumento com mais de 20 metros cúbicos. Isso é aquela levada de uma pessoa ali naquele dia, né? Então, eu não sei se a gente vai ter, inclusive, capacidade para monitorar, fiscalizar esses 20 metros cúbicos anuais, né? Qual é a forma de registrar isso? Não sei se também vai ter uma regulamentação posterior, mas devendo apenas ser declarados previamente ao órgão a motivação da exploração, né? A gente acredita que, para o nosso caso, né, nessa região que eu falei antes que a gente está trabalhando como região de interesse, o litoral norte, a gente acredita que os mecanismos que existem hoje e as instituições que existem hoje para atuar nisso não são suficientes. Então, ele é como se ele não tivesse trazido uma clareza para a gente, né? E eu acredito até para as pessoas que exploram, vamos dizer que tem pessoas que exploram e que querem atuar dentro da norma. E eu acho que falta muito ainda, né? Inclusive o instrumento de fazer essas coisas ainda não está desenhado. O artigo 24 da continuidade ali, do manejo florestal nas áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente disposto nos artigos. Então, isso para áreas, isso foi dito no artigo 23, para as áreas dentro e fora de reserva legal. Ou seja, pode ter exploração dentro da reserva legal, né? E mesmo considerando, mas aí a área, cada reserva legal pode tirar 20 metros cúbicos, né? Tem reservas legais que são imensas, tem reservas legais que são pequenas, enfim, não está muito claro, né? Até foi bom estar fazendo essa fala primeiro, que eu acho que a colega que vai apresentar depois, de repente, vai ajudar a esclarecer alguns desses pontos, se for o caso. Pode passar o próximo. A gente chama a atenção também do artigo 38, né? Eu vou ler primeiro, depois comento. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações. Em locais, na verdade tem vários itens, né? A gente não chamou atenção para tudo, mas em locais ou regiões
cujas peculiaridades justificam o emprego do fogo em prática agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental, competente do CISNAMA, no caso aqui da Paraíba, SUDEMA, né, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Aí o parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1, o órgão estadual ambiental competente do CISNAMA exigirá que os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham um planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. A gente achou interessante que aqui abre uma brecha para que a gente faça estudos, avaliações, para que, enfim, quem quiser atue nessa área, né, para que a gente tenha um planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios, uma coisa que a gente absolutamente não tem hoje. E o parágrafo 2º, que foi uma coisa que gritou para a gente, excetuam-se da proibição constante no caput as práticas de prevenção e combate aos incêndios de agricultura e de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. A gente mostrou no mapa anterior que a Rebio está na frente das 3 terras indígenas que existem na Paraíba. A Rebio tem 4.052 hectares e as 3 terras indígenas juntas têm um pouco mais de 33 mil hectares. São mais do que 8 vezes o tamanho da Rebio. Só que lá pode botar fogo, né? Lá excetuam-se da proibição, né? Isso é importante, está na lei, excetuam-se da proibição. E lá, a gente esteve lá há pouco tempo com o vice-cacique, o pessoal da FUNAI, no encontro que eles fizeram, foi até uns indígenas do Ceará, e eles apresentaram um mapeamento que foi feito recente, acho que está para ser publicado em livro, das 3 terras indígenas potiguara. Para nós, a gente sabia que, né, tinha uma série de atividades acontecendo lá, só que, para nossa surpresa, a dimensão da quantidade de cana que tem lá dentro é muito maior do que a gente pensava. Não me lembro que a gente só viu, a gente não tem esse material. É alguma coisa entre 1/4 e 1/3 desses 33 mil hectares já são cana, tirando vários outros usos dessa terra que são incompatíveis com qualquer atividade de conservação, né? Então, e elas estão formalmente permitidas na medida que o pessoal queira pelo menos fazer a parte de botar fogo, e isso é uma coisa muito frequente, né? O que, para nós, qual o peso que isso tem para nós? A gente não tem gestão sobre as áreas da terra indígena, mas a gente tem uma ideia que uma área desse tamanho, se contivesse um quantitativo de vegetação nativa grande, ela seria pelo menos também uma outra área fonte de biodiversidade. Assim como a Rebio é na região, talvez fosse até uma área, deveria ser até uma área fonte maior, né? Mas a gente está vendo que pelas práticas e principalmente pelas permissões que estão disponíveis agora, ela está diminuindo o seu papel como área fonte e se transformando também num grande mosaico, como é fora das terras indígenas, né? Então, essa ideia, existe uma ideia de que existem vários tipos de áreas protegidas, onde terras indígenas se incluem. A gente tem que questionar efetivamente quais são os usos dessas terras, né, que estão dentro dessas áreas protegidas, para avaliar se elas servem como áreas protegidas e protegem o quê, né? Pode passar. E aí a gente chama a atenção também como pontos positivos, a gente só pincelou algumas coisas, né? Para o artigo 28, não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possui área abandonada. Isso é interessante porque áreas em processo de regeneração são, no cenário hoje da Mata Atlântica, acima do Rio São Francisco, aqui no Nordeste, são áreas muito importantes. A gente tem visto algumas áreas que estão abandonadas há 20, 30 anos, que tem uma recuperação fisionômica, certamente não florística, faunística, mas fisionômica, muito interessante. Então, isso está contido na lei, a gente considerou bastante positivo, né? E o artigo 40. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de
manejo e controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais, que promova a articulação institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. O parágrafo 1º diz que a política mencionada nesse artigo deverá prever instrumentos para a análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna, para subsidiar as estratégias de prevenção de incêndios florestais. A gente aqui chama atenção, novamente, como a gente chamou anteriormente, para essa questão da análise dos impactos das queimadas e por eles terem incluído mudanças climáticas e mudanças no uso da terra como temas importantes, né? Isso realmente é algo que tem aparecido em todos os estudos como coisas relevantes para a gente que está na unidade de conservação e quem está na prática do dia a dia, no campo, da proteção da biodiversidade. A gente vê que pelo menos as questões relacionadas às mudanças no uso da terra são muito relevantes e isso está na lei, a gente considerou essa possibilidade, né? E prever instrumentos para análise dos impactos a gente considerou algo muitíssimo positivo, né? A gente espera muito que a gente e todas as esferas cabíveis possam fazer bastante uso desses instrumentos e possam fazer bastante uso disso estar na lei. Vamos passar o próximo. Bom, e aí a gente esses dias estava até conversando lá na RP e falou quem é o nosso principal público, no sentido de qual público com quem a gente se relaciona mais intensamente, né? Quem é e que também vai ser naturalmente nosso primeiro parceiro, né? A gente percebeu que o grande contingente em número de pessoas e em número de demandas que tem sido feita aí ao longo desses 23 anos de existência da REBIO, existência formal da REBIO, são os pesquisadores, é a pesquisa científica. E nesse momento, na verdade, a gente está com um contingente de pessoas na unidade razoável e podendo fazer até coisas como uma interlocução mais direta com esses grupos, na intenção de criar projetos que são, ao mesmo tempo, de interesse científico e acadêmico e de aplicação gerencial, né? Esse tem sido o foco da nossa interlocução, um dos principais focos da nossa interlocução com os pesquisadores e os grupos de pesquisa que estão lá. Então, só uma pincelada no que está acontecendo assim brevemente. Hoje, a gente tem cerca de 50 e poucas autorizações para realização de atividades didáticas e atividades científicas na unidade. Eu digo cerca de, porque a todo momento projetos estão terminando e estão começando, né? Nesse momento tem alguns projetos que estão com a solicitação feita, a gente está em análise, daqui a pouco vai estar aprovado, tem outros que estão sendo concluídos, enviando relatório, então isso é um equilíbrio dinâmico. Mas dentro desses cerca de 50 e poucos projetos, uma coisa que a gente nota é que vem crescendo muito a demanda de pesquisa dentro da unidade. Eu estou na unidade tem 2 anos, né? Exatamente 2 anos, cheguei lá dia 30 de maio de 2011, e naquela época a unidade tinha cerca de 15, 16, 17 projetos, né? Por uma série de motivos, inclusive o aumento do interesse dos institutos de pesquisa, isso cresceu muito. Cresceu a ponto de, só esse ano, assim, ao longo dos 23 anos, foram 135 autorizações feitas na REBIO. Só esse ano foram feitos 20% desses 135. Então, a expectativa que eu tenho hoje é que 2012 e 2013 vai ter mais solicitação de pesquisa do que os 21 anos anteriores. Né? Essa é a expectativa que a gente está, se a coisa continuar nesse ritmo. Então, isso é para ter uma noção de como a pesquisa está crescendo. Os 2 últimos anos vai ter mais do que os 20 anos anteriores. Né? Isso também representa essa forma de relacionamento e essa interface que a gente tem trabalhado com esse nosso público principal. Né? Uma das coisas que a gente está fazendo, desde 2009, teve um espaço ali em 2010, não aconteceu, mas a gente já está indo esse ano para o 4º ponto de pesquisa, né? É um espaço que, além do pessoal apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos, a gente está usando como uma estratégia para a gente
junto com os pesquisadores, montar uma estratégia para a unidade. Né? Como é que a gente pode melhorar essa gestão da unidade através do conhecimento? É isso que a gente está chamando ali de gestão do conhecimento, né? Isso também. E a gente também está fazendo, com o nosso grupo, está tornando o nosso grupo, que é um grupo de gestores ambientais, e que alguns têm experiência já na pesquisa, a gente está transformando num grupo de pesquisa aplicada, que atua para alguns temas, atua com seus próprios recursos e com as suas próprias informações, e para outros temas atua em parceria com outras instituições. Né? Pode passar, por favor. Bom, aí a gente vai dar um destaque para algumas ações e alguns projetos que nesse contexto da paisagem, né, nesse contexto do litoral norte, e que é um contexto que diz respeito às questões da nova legislação, né, a gente está falando desse novo Código Florestal, mas a gente também está falando da Lei da Mata Atlântica, a gente também está falando da Lei do Sistema de Unidade de Conservação, a gente está falando das legislações referentes ao meio ambiente que se aplicam ao nosso caso. Né? Então, esse estudo é um estudo recente, muito interessante, que saiu em 2011, na Revista Nordestina de Biologia, que é daqui da UFPB, coordenado por uma professora da UFPB, e o interessante, essa publicação é sobre a flora da Rio Guaribas, mas essa mesma informação eles têm e são capazes de tornar disponível, e a gente já tem se articulado com eles para toda a região da Mata Atlântica Paraibana, incluindo a região onde a gente está. Então são cerca de uns 20 e poucos anos de trabalho que esse grupo todo tem, vocês veem que são muitos autores, é gente pra caramba trabalhando no campo, com taxonomia botânica, mas eles estão gerando informação que vai para muito além da taxonomia e para muito além da Rio Guaribas, que a gente pode usar na paisagem e pode ser um importante instrumento para a gente estar em interlocução com a legislação. Pode passar. Aqui um potencial uso de se conhecer bem a flora, né? É um caso, uma coisa que aconteceu aqui da BR, beirando a Rebio, né? Aqui da aldeia 5 de Belém, e esse estudo, né, ele é referente a uma apreensão que foi feita pela fiscalização da Rebio de varas que saíam da terra indígena, mas isso foi feito na BR, essa apreensão pelos fiscais, e mais do que aprender o caminhão, aprender a carga, montar o processo, a gente resolveu fazer uma avaliação de qual é o impacto que tem a saída de um caminhão com essa carga de lá. E a gente, um grupo, o legal também é que a gente mostra isso, que esse daqui é um servidor nosso de nível médio, mas que conhece muito bem o mar das plantas, esse é o Getúlio, que é analista ambiental, e esse daqui é um brigadista que a gente tinha na época que isso aconteceu, que foi no ano passado, que também conhecia muito bem essas espécies. Pode passar para o próximo. A gente identificou nessa carga de um caminhão, que saiu da terra indígena, tinham 25 espécies diferentes de varas. São varas para usar em lavoura, para usar em uma série de coisas aí. São madeiras bem finas, né? E que representam provavelmente uma área que estava em regeneração, né? E essas áreas até as áreas em regeneração têm sido muito utilizadas. E isso aumenta para a gente muito a quantidade de informação que a gente tem, porque qualifica também. A gente sabe que agora, dentro daquela lista de espécies que existe na região, existe um conjunto de espécies que está sendo impactada por uma determinada ação, né? Quando a gente faz isso, a gente está criando uma informação que, de uma maneira geral, se a gente não buscasse, essa informação não estaria disponível em lugar nenhum, porque é uma informação difícil de se obter, né? Porque é fruto da fiscalização, quem faz a fiscalização são os órgãos ambientais, e de uma maneira geral, quem faz a fiscalização não está atuando na pesquisa, na produção de conhecimento, né? E é difícil também de você, mesmo você vendo lá as falhas, é difícil de conseguir identificar. Então a gente está fazendo uma ponte entre os pesquisadores que fazem o trabalho da botânica e o conhecimento local, porque os pesquisadores que fazem o trabalho da botânica também não conseguem identificar a partir das varas, né? Mas aí, quando a gente coloca as duas coisas em contato, a gente vai afinando. Então a gente já conseguiu identificar 25 espécies nesse caso. Pode passar o próximo.
Esse é um estudo muito interessante que saiu também, esse é do Campus 4, né, do pessoal do Campus 4, que eles compararam a comunidade de serpentes de uma área urbana com uma área florestada. O legal de mostrar isso também é porque é um estudo que foi conduzido recentemente, já gerou uma publicação, e isso é uma coisa que a gente deseja que aconteça muito e ainda não acontece na mesma proporção. A gente falou de 50 projetos, né? Mas a gente não tem 50 publicações por ano sobre arrepio, né? A gente tem muito menos. E a gente acredita que esse ritmo vai aumentar aí no futuro próximo. Pode passar? Essa é uma pesquisa interessante também, que tem um rapaz da UFPE que está fazendo radiotelemetria com timbu, né? E o interesse dele é saber como o timbu que ele captura na arrepio, na borda, circula dentro e fora da arrepio. E a região que ele está capturando, que é o interesse deles, é saber como eles usam a área de canavial. Esse é o primeiro estudo na arrepio que está fazendo uma relação direta com a área de canavial. Então eles vão ver onde é que os bichos estão indo, né? Por onde eles estão passando, se eles realmente saem, se não saem, se a cana é uma barreira, né? Se saem eventualmente, se só saem machos, se só saem numa época do ano, enfim. Eles vão avaliar o comportamento dessa espécie. E aí, o interessante também é que normalmente essas espécies muito comuns, vagabundas, que tem em qualquer lugar assim, o pessoal não dá muita atenção. O pessoal quer saber cadê a espécie ameaçada, cadê o bicho raro, né? Mas para esse tipo de estudo, é muito melhor fazer com um bicho comum e abundante, porque você vai conseguir ter um N alto. Então você vai conseguir capturar vários, colocar rádio em vários e acompanhar vários. Com um bicho raro você não vai conseguir fazer isso. Pode passar. Bom, isso aqui é um instrumento que a gente criou lá na unidade. O Getúlio, que é outro analista ambiental, ele criou esse formulário de registro de ocorrência de fauna. E isso é importante no contexto da paisagem pelo seguinte: a fauna que a gente está se referindo nesse formulário, de uma maneira geral, vem dessa região ampla, de fora da arrepio, né? Então, são entregas voluntárias, as pessoas aparecem lá para entregar um bicho, e tem vários motivos para isso acontecer. São os bichos apreendidos em operações, passarinho de gaiola, um macaco, uma casa de alguém, alguma coisa assim. São os bichos que chegam lá atropelados, às vezes vivos, às vezes mortos, ou que a gente tem notícia, tem uma preguiça atravessando a estrada, tem um gato do mato morto ali não sei aonde. Então, às vezes, eu não coloquei a foto aí, mas recentemente a gente teve um caso interessante de um gato do mato, que é o chamado gato vermelho, gato azul, jogado um dia, que estava morto na beira da estrada, e uma pessoa passou e falou: não, isso daí é um gato comum, eu vejo demais, daí é gato da casa do povo aí. E um outro passou e resolveu tirar uma foto, falou: não, vou levar lá pro Julião só para ele ver, né? E era um gato nativo, um jaguarundi, que é um bicho que não é tão comum, mas que a gente tem zero de informações na Ribeiro Guarani. A gente não sabe absolutamente nada e não faz a menor ideia, na verdade, se a população ali está se mantendo, não está se mantendo, tem pouco bicho, está ameaçada, enfim. Né? E avistamentos eventuais que acontecem na região. Então, uma das coisas que esse grupo, vamos dizer, essa não é uma atividade do grupo de pesquisa, essa é uma atividade inerente à gestão da unidade, mas que, uma vez criado esse mecanismo, a gente vai ter uma quantidade de informações tão grande que vai permitir a gente fazer análises científicas e aplicar essas análises à gestão, que é uma avaliação de como a gente deve fazer isso aqui, o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo certo, está fazendo errado, que tipo de informação está chegando para a gente. A ideia hoje é a gente criar para todas as atividades instrumentos que a gente possa usar na gestão e que a gente possa fazer análises mais complexas para dar uma resposta mais qualificada da gestão. Pode passar a próxima. Esse daqui é uma área muito curiosa. Essa é uma das vegetações nativas da Mata Atlântica nordestina. É um encrave de cerrado, né? Um campo nativo, que no caso cobre uma boa parte da SEMA 1, né? Aquela área da Arrepio Guaribas. E, pode passar o próximo. E na Arrepio Guaribas, ela está, no plano de manejo, ela está linkada com a área intangível. A área intangível é a área que você tem a menor possibilidade de interferência dentro da Arrepio, que é a categoria que você tem a menor possibilidade de interferência dentro das unidades de conservação.
Então aí realmente só pode fazer pesquisa, eventualmente educação ambiental e muita proteção, né? Então ela está dentro da área intangível, que ela é uma área que é considerada muito, no planejamento da unidade, considerada muito importante. Existem indícios que mostram uma relação biogeográfica dessa área com áreas em Roraima, né, com as campinaranas em Roraima. A gente já teve o pessoal que trabalha com vegetação lá falando isso, teve um rapaz que trabalha com cigarrinha, que é um inseto homóptero, que ele descobriu uma espécie nova, lá está descrevendo, e a espécie mais próxima filogeneticamente é uma espécie que está nas campinaranas em Roraima. Então é uma área que guarda uma informação natural muito importante, muito grande, de um relacionamento. Normalmente quando a gente fala que a floresta atlântica nordestina foi ligada com a floresta amazônica, a gente está falando de áreas florestais, né? E a gente tem aqui um exemplo de área aberta, né, uma área campestre, que tem relação provavelmente com áreas campestres que hoje estão no polígono do bioma da Amazônia e que a gente não tem nada praticamente feito aí, aqui na Ribeirão, nenhum estudo publicado sobre nenhuma informação. Todas as informações que a gente tem vêm desses contatos que a gente tem com os pesquisadores, mas ainda não tem nada publicado. Então, a gente colocou isso aqui também para chamar a atenção, porque a maioria das pessoas que vão fazer pesquisa lá querem buscar as áreas de mata e às vezes tem uma riqueza absolutamente desconhecida numa área como essa que a pessoa comum muitas vezes fala, isso daí é uma área degradada, isso daí é uma área que não tem muita importância. Mas se você coloca um olhar com conhecimento um pouco mais apurado, você começa a enxergar coisa aí que não tem mais lugar nenhum, né? Dentro da unidade e fora. Pode passar, por favor. Bom, aqui é uma atividade do resgate fauna lá que eu falei, seu Getúlio, nosso colega lá. Pode passar. Isso é uma atividade frequente, anual, todo ano por 6 meses é contratada a Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios, de outubro a março. É uma força extra que a gente tem numa época que é super importante, que pega muito fogo, e eles atuam principalmente fora da unidade, porque pega muito pouco fogo dentro da unidade, porque o trabalho de proteção é intenso e efetivo, e aí esse pessoal atua muito naquela área que eu mostrei para vocês do Litoral Norte, né? Mostrei aquele mapa dos incêndios. Pode passar. Mais uma espécie super comum na região, Salamanca, né? E que volta e meia aparece para a gente buscar no quintal de alguém e tal, tem que fazer o resgate e dar uma destinação. Pode passar? É isso aí. Eu queria agradecer a vocês. Isso aqui é no teto do lugar onde a gente trabalha, né? Aqui, não sei se está dando para ver direito, mas está cheio de morcegos. É mais uma história também que a gente tem de interação com a pesquisa. É um lugar que a gente tinha interesse em fazer alguma coisa e ainda não tinha conseguido, porque não tem tempo. Apareceu um estudante mestrado da UFPB interessado em fazer um trabalho ali, e a gente está apoiando, né? Paloma que está fazendo o mestrado no Campus 1. Então, a gente está aproveitando tudo. Até o teto onde a gente trabalha está tendo estudo novo, né? Eu organizei essa palestra com a Marina, ali estão os nossos contatos. Obrigado, gente. Bom, gente, boa tarde. Dando continuidade à nossa mesa redonda, conforme os alunos que me convidaram falaram, né, nós temos aqui uma mesa redonda e a gente vai debater o Código Florestal de acordo com as unidades de conservação. Então, o colega Julião apresentou a Reserva Biológica Guaribas, que é a unidade de conservação de uso integral, né, e eu vou apresentar a área de proteção ambiental da Barra do Rio Mamanguape e a área de relevante interesse ecológico dos manguezais da foz do Rio Mamanguape.
Meu nome é Thalma, tá ali, eu sou analista ambiental da APA do Mamanguape e do ICMBio. Seguinte, eu fiz uma apresentação bem enxuta. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês como a APA do Mamanguape, a ARE do Mamanguape, vão trabalhar diante das mudanças colocadas com o Código Florestal, com a nova lei que se apresentou para a gente, né? Então vai ser bem sucinto e eu vou jogando as coisas para vocês e a gente vai pensando juntos para depois debater, ok? Por favor. Bom, o que é que a gente tem aqui? Eu esqueci de trazer o apontador, tá bom? Mas o que é que a gente tem aqui? Bom, não sei se está dando para enxergar, mas tudo isso aqui em vermelho é o contorno da APA da Barra do Rio Mamanguape. É como se fosse um T deitado, né? Pega grande parte da área litorânea, né, e do mar e adentra o continente. Por que ela adentra o continente? Porque a APA da Barra do Rio Mamanguape se formou ao redor do Rio Mamanguape, que está aqui, né? E por que a APA da Barra do Rio Mamanguape se formou? Se formou em 1993 por causa do peixe-boi marinho. O projeto Peixe-boi marinho está sob nossa administração desde 2010 e ela se formou por causa disso, porque ocorria essa espécie e aqui nas nossas águas, nas nossas áreas protegidas, eles surgiam, apareciam, se mostravam em até 10 indivíduos, grupo de 10 indivíduos com filhotes. Então esse foi um dos principais motivos pelos quais temos hoje a APA da Barra do Rio Mamanguape. E o que a gente tem hoje desde 93? A gente tem o seguinte, aqui a gente tem o Rio Piriri, que ela abraça, a área todinha assim, costeira, que ela abraça, o Rio Mamanguape até lá em cima. E ela tem 14.640 hectares. Rio Tinto é um município maior, está dentro da nossa unidade. Marcação, Rio Tinto, fica para cá, certo? Marcação para lá. Lá em cima, um pedacinho de Baía da Traição, muito pouco. Aqui para baixo, por causa do Rio Piriri, o município de Lucena, certo? E dentro dela, da nossa APA, nós vamos ter a ARE, que está aqui em azulzinho. A ARE foi em 1983, por causa do relevante manguezal que se encontrava nessa área do Rio Mamanguape. Então, a ARE, basicamente, essa parte de dentro aqui, isso escuro, é manguezal, certo? Aqui do lado, nossos colegas ali, a Rebel Guaribas, certo? Ali é amarelinho, ok? Aqui, para cima do rio, nós vamos ter a área indígena. E atualmente nós estamos trabalhando com o plano de manejo da unidade, que está para ser publicado agora em agosto. Já estamos na fase de alinhamento, já vamos para o encarte 3. Estamos já finalizando essa parte. O próximo, por favor. Bom, gente, nós somos uma unidade de conservação de uso sustentável. Antes eu queria falar para vocês, por que eu estou falando APA e ARE? O ICMBio não quis colocar 2 caciques na mesma área. Como é que vai colocar um chefe na área, um chefe na APA, a área é abraçada pela APA e lá vai poder dar uma confusão do futuro? Então existe um chefe só, para a APA e para a área. E a gente trabalha com as duas, certo? O semi sustentável lá em cima. Gente, a gente trabalha com bicho-homem. A gente trabalha com humanos. Seria tão bom se fosse só o peixe-boi, a tartaruga marinha, o cavalo marinho, que são espécies ameaçadas de extinção que a gente tem dentro da nossa unidade, e mais os répteis, e lá vai um monte de bicho. Seria uma maravilha, mas a gente tem o bicho-homem, certo? E por a gente ter o bicho-homem, um dos objetivos principais da nossa unidade, segundo o povo aqui, seria o quê? Controle da ocupação. A coisa mais importante no APA, área de proteção ambiental, é controlar a ocupação dos humanos. Isso é a nossa grande corta pra cá, corta pra lá, corta pra lá. Vamos ver quem está ocupando, quem não está ocupando. E olha o código florestal em cima. Veja como é importante essa questão do código agora. E a área? É pouca diferença. O uso regular do ambiente. Ou seja, a APA é menos restritiva do que a área. O que é que a gente tem hoje? Na nossa APA, grandes loteamentos, plantio de cana-de-açúcar, cassinicultura, pescador, marisqueiro, agricultor, né? E o que é que a gente tem na área hoje? Manguezal, tá? E nas margens da área, a gente encontra algumas várzeas que o pessoal utiliza para plantio de macaxeira,
macaxeira, aquela coisa mais suave, né? Mais leve. E no meio do manguezal a gente encontra algumas ilhas, que é uma elevação, né, do solo, forma uma terra seca com restinga, que a gente chama de ilhas. Mas também tem uma certa pressão, mas não é tão grande assim. A gente encontrou gado, uma cabecinha ali, outra lá, certo? Mas, voltando à história, a água vai ter que controlar esse uso, essa ocupação, e a área vai ter que regular, certo? Diferença bem pequenininha, cada um no seu espaço. Só lembrando o SNUC, a gente vai fazer isso, mas sem esquecer o quê? Biodiversidade, que é enorme. O que é que a gente tem? Gente, a gente tem duna, área, tá? Vou juntar as duas. A gente tem duna, restinga, mata atlântica, pequenos rios, grandes rios como o Mamanguape, matas ciliares, várzeas, manguezais. A gente tem uma infinidade de coisas e todas elas são contempladas no Código Florestal. Então, isso é o que a gente tem dentro da nossa unidade. A gente tem biodiversidade, a gente tem patrimônio genético, não tem aquela vírgula ali não, tá? O desenvolvimento socioambiental é isso que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação reza. É a nossa Bíblia, o nosso SNUC. O que é que o SNUC diz? Que na unidade de conservação você tem que ter aquilo ali: educação ambiental, biodiversidade, patrimônio genético, espécies ameaçadas, Então, a unidade tem que ter tudo isso. A gente tem. E tem o bicho-homem. Certo? Esse é o nosso grande problema. O bicho-homem dentro da nossa unidade. Certo? É muito difícil trabalhar com o bicho-homem, viu? Tem uns legais pra caramba, mas tem uns complicados. Mas a gente tem que saber lidar com eles, tem que saber trabalhar com eles. Certo? O próximo, por favor. Então, a luz do novo Código Florestal. Então, eu coloquei aqui: o que se relaciona mais fortemente com a água, com base no que temos e no que somos? O que temos eu já falei: duna, restinga, manguezal, mata atlântica, Ipapuá, falei todas as coisas. Primeira coisa, reserva legal, eu coloquei ali. Era 20% e não considerava PP. Na 4771, o velho modo, né? Como esse colega da gente colocou muito bem, né? Mas vamos usar esse termo. No novo, é 20% com APP. Gente, a gente vai ter que retratar tudo. A gente vai ter que ver o que a gente vai fazer. Que antes a gente tinha 20% de reserva legal, mas mata ciliar do seu rio. Agora não. É 20% junta com a mata ciliar do seu rio. Entendem isso, né? Área de preservação permanente, reserva legal. Então, com o novo código, mudou. A gente vai ter que se adaptar. Certo? A gente está com um caso de desmatamento de mata ciliar, que a gente vai ter que ler e dar a resposta com base no novo Código Florestal. Certo? O que é que a gente tem ali dos rios? Eu coloquei resumidamente. Lembra daquela história? 30 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros. Lembra? Até 10 metros, 30 metros. Lembra aquela história? Não precisa falar se vocês conhecem essa parte, né? O que foi que aconteceu? A gente vivia pelo leito maior. Então eu chegava no campo, a cheia do rio. A gente conhece até onde o rio vai. A gente conhece até onde o rio se alarga. A partir daqui eu vou colocar os 30 metros, os 50, os 100, dependendo da largura. Entendeu? Só que agora não. Para cá, ó. 30, 50, 100, 200. A partir do leito regular. É a 12,651. Reduziu, gente. É a calha no rio. Então a gente vai ter que ir lá, turma da APA, não medir aqui pro cara. Calha no rio. Nada de cheia. Certo? Você vai medir da calha agora. Mudança pra gente. Adaptação pra gente. A gente vai ter que usar isso aí. Certo? Com relação à nascente, gente. O raio, 50 metros ao redor dela. Todas as áreas eram protegidas. 4771, antigo. 50 metros, protegidas só as perenes. Olha o trabalho que a gente vai ter que saber se a nascente está naquele rio, da propriedade do seu fulano e tal, que se localiza dentro da água da barra do rio Mamanguape, é uma nascente perene ou é uma nascente temporária. Certo? Se ela for perene, considere 50 metros lá. Se não for, não considera. Olha a readaptação que a gente vai fazer. A gente vai ter que trabalhar com isso, né? Então sempre dizendo que vai ter que trabalhar com esse negócio aqui. Bom, manguezais. Protegidos em toda a sua extensão. A 471, né? Protegidos, mas a
Agora, pode-se usar do Abicum e do Salgado 35% da sua extensão. Gente, vamos imaginar agora chegando nesse pedaço dos manguezais. A gente tem carcinicultura dentro da água, certo? Nós temos 110, 120, uma coisa assim, tanques na terra indígena. E a gente está fazendo parte de uma Câmara de Conciliação, FUNAI, IBAMA, ICMBio, Ministério da Pesca e Ministério Público, para resolver essa questão. Onde estão esses tanques? Esses tanques foram feitos sem licenciamento ambiental prévio, sem orientação dos indígenas. Eles chegaram a cavalo e colocaram o camarão, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vinha com uma discussão anterior, inclusive nós temos um relatório, nós temos laudos técnicos, com base na 4771. Agora, a gente vai ter que rever todas essas posições, a gente vai localizar os apicuns, a gente vai ter que medir a ocupação de apicum, a gente vai ter que ver quem está em mangue, quem está em apicum. Entendeu? Então, o que me pediram foi mostrar o que o novo Código Florestal vai influenciar na nossa unidade. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Certo? Então, essa discussão é vasta. A Câmara de Conciliação tem uma reunião agora em maio, em Brasília. E a nossa chefe já está levando uma série de coisas que a gente está juntando, de observações que estamos fazendo. Inclusive, a professora Elaine Bernini vai fazer uma visita de campo com a gente, que é especialista em manguezal, vai nos acompanhar agora no início de junho, para a gente fazer essas observações de novo. Tem que fazer direitinho, tem que saber ver, tem que saber observar. Vocês que são de ecologia ou de biologia, eu sou bióloga. Tem que observar direito, tem que conhecer direito para poder dar uma resposta. A gente trabalha com resposta, porque a gente trabalha com bicho-homem, o bicho-homem pergunta pra caramba. E além de perguntar, ele diz assim, eu não concordo. E você tem que mostrar para ele, não, vamos explicar direitinho aqui por que isso aqui tem que ser desse jeito. Certo? Então tem que observar, tem que prestar muita atenção. A gente estamos fazendo um trabalho árduo nessa questão dos manguezais, tá certo? Tudo direitinho nos conformes. Certo? Eu vou dar uma observação ali. Dunas e restingas. Nós temos dunas e restingas, né? Continuam protegidos como eram antes, né? Ufa! A gente vai precisar trabalhar tanto na duna e restinga que a gente já tem montado aqui na nossa cabeça, no nosso esquema de trabalho. Continua aquilo que a gente sempre soube. Serviços de utilidade pública são permitidos nessas áreas. Certo? Agora vem o mais complicado para a nossa unidade. Por favor. Então o que é que a gente vai ter? Áreas desmatadas até 2008. Gente, isso dá um trabalho que vocês não imaginam. Porque no antigo código não existia isso. De área desmatada até 2008. E nem existia a questão da área rural consolidada. Desculpa, eu acabei não falando sobre área rural consolidada, não sei se estava escrito ali. São duas coisas que o novo código trouxe. Seria o quê? Área rural consolidada é uma área, eu até peguei e trouxe aqui para vocês. Imóvel rural com ocupação humana pré-existente antes de 22 de julho de 2008, com edificação, benfeitoria, culturas, pastagens. Gente, você chegar na propriedade e dizer isso é uma área rural consolidada, vamos ver. Edificação, pastagem, culturas tais, tarará e tal. A gente vai ter que dizer. Com outro código a gente não precisava dizer isso. A gente vai ter que dizer. Certo? Desculpa não ter falado isso antes, é uma coisa nova no código. Tá ok? Bom, e com relação às áreas desmatadas, é o seguinte. Eu, como bióloga, e posso dizer que eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre biologia da conservação, me interessa muito por recuperação de área degradada e coisas afins. Digo e afirmo, eu concordo. Eu não vou dizer nem que eu digo, vou dizer que eu concordo com os autores da biologia da conservação, até aquele livro básico do Primer e Efraim. A gente começa lendo por ali, né? Aí depois começa lendo coisas mais difíceis. Gente, não existe essa coisa, está degradado, está acabado. Né? Existe dinheiro e boa vontade para fazer. Certo? Então, é caro, mas pode ser revertido até em 90%. Eu vou dizer dessa forma. Está escrito na bibliografia, está escrito, os grandes autores falam isso. No entanto, lei é lei, e a gente vai ter que seguir dessa forma que está colocado. Então, a gente vai ter que perceber que na nossa unidade de conservação, o que nós vamos chamar de
áreas desmatadas. Aquela área que está desmatada, aquela área não está desmatada. Porque se ela estiver desmatada, a gente vai ter que tratar dessa forma aqui, porque está na lei, e a gente vai ter que obedecer. Da seguinte forma: reserva legal. Se for uma área desmatada, ela nem pode existir. Vai de 0 até 20%. Isso vai depender do tamanho do imóvel. Muda tudo. Aquela área está degradada, aquela área está desmatada. Eu, a bióloga e os biólogos da conservação, acho que pode reverter e recuperar. Mas está desmatado, é tratado dessa forma. Ok? Os rios. É área desmatada, degradada. Não depende mais do tamanho do rio, mas do tamanho do imóvel. É o que se coloca de módulo fiscal. Já digo o que é? Fica a mesma coisa, leito regular, que é aquela caia, né? Recuperar 50% de exóticos. Então, uma área que está degradada, desmatada, você pode recuperar a mata ciliar do rio com 50% de exóticas. Considerando a caia, não considera a mata cheia, só a caia, certo? Varia de 0 a 100 metros. Querem ter uma ideia? Vi numa tabela que eu trouxe aqui. Gente, é o seguinte. Só um exemplo. Pronto. Um rio que fica entre 100 e 200 metros. Se for o antigo código, já falei, no código novo, mede pela calha, certo? 100 metros, não é? APT. Se for uma área que está degradada, se esse móvel tiver 1 MF, só vou fazer a conta comigo, né? 1 MF. O que é 1 MF? Olha a gente trabalhando. Um módulo fiscal que varia de 5 a 110 hectares. Multiplicou? Essa mata ciliar, essa PT vai ter de 0 a 5 metros, podendo colocar 50% de exóticas. Se vocês quiserem, depois eu passo aqui para vocês. É uma matemática que tem que fazer direitinho, que tem que ir no campo e observar direitinho para dar a resposta correta das coisas. Certo? Bom, nascentes. Continua só as perenes e o raio de 0 a 15 metros. Eu acho que eu pulei nascentes, né? Muito bem, eu falei. No outro código seria o quê? 50 metros do raio das nascentes, no antigo, no novo, eu falei. 50 metros no novo, um considera as perenes, todas, o outro só considera as perenes. Certo? O antigo, nesse caso aí, dito degradado, apenas 15 metros, arredondando as nascentes. Certo? Manguezais. Manguezais protegidos, mas só os que não possuem carcinicultura ou salinas instaladas. Áreas degradadas podem ser ocupadas por conjuntos habitacionais. Certo? Então a gente vai ter que usar esse novo código na nossa unidade de conservação com relação à carcinicultura. Como eu falei, carcinicultura da terra indígena, e temos 2 empreendimentos do lado de cá do rio, né? Margem direita somos nós, margem esquerda os indígenas, nós sobrepondo os indígenas, né? Certo? Então, fica dessa forma. Se o manguezal estiver muito destruído, pode construir um conjunto habitacional. Se a carcinicultura já está instalada, tem que rever essa história direita, tem condições pela lei que ela continue. Certo, gente? Então, só que tem uma observação aqui que eu queria colocar para vocês. A instrução normativa do Ministério do Ambiente A3, de 16 de abril de 2008, que foi a de Marina Silva, né? Nesta instrução, ela cita que tem que tirar todo o empreendimento de carcinicultura de dentro das unidades de conservação, a não ser que o plano de manejo contemple esses empreendimentos. A gente está discutindo isso, a gente está trabalhando com isso, né? A gente está considerando tudo que a gente tem, à luz da lei, que a gente tem que trabalhar com ela, certo? E a gente tem que dar as respostas certas à luz da lei e à luz das questões biológicas, ecológicas, das discussões com o bicho, certo? Vamos continuar, por favor. Aqui são algumas imagens da apiária. Eu não quis muito me deter o que fazemos hoje e tal, depois eu posso contar para vocês tudo, as histórias todas. Esse é o manguezal do rio Mongaguape, né? Isso é uma foto da área de relevante interesse ecológico dos manguezais da Foz do Mongaguape. Por isso que ela é uma unidade de conservação, porque é exuberante, é um manguezal bonito, fechado, protegido, certo? A outra, por favor. Essa aí é uma das que eu acho mais bonitas, é a desembocadura do rio Mongaguape. O pessoal chama da boca da barra, que é a barra do rio, a desembocadura do rio. Então, o rio desemboca para cá,
para essa área aqui. Ele se encontra com a formação recifal aqui está o mar aberto, né? E nessa área você tem peixe-boi circulando, porque não é um animal de águas profundas, é um animal de águas mais rasas, e você encontra nessa área. Aí você tem aquele mundo de restinga, né? Esse pedaço aqui, gente, é Coqueirinho do Norte. Já faz parte da área indígena junto com a gente. E a gente sempre trabalha. FUNAI, cacique geral, cacique da aldeia respectiva, fazemos visitas, fazemos observações, trabalhamos juntos com essas pessoas e com os indígenas, porque a gestão é deles e nossa, porque tem sobreposição. Certo? Continuando, por favor. Aí é uma visão das nossas dunas, né? A gente tem dunas vegetadas. Aqui, né? A área que mostra do estuário, mostra as dunas, mostra lá atrás, em cima da foto, o manguezal. A gente está fazendo um trabalho muito duro de operação em cima das dunas, porque as pessoas descobriram o litoral norte, né? E estão fazendo trilha com jipe, trilha com moto, e a gente está tendo que trabalhar muito, final de semana, feriado, instruir essas pessoas. Repetiu, é mudado, porque a área de preservação permanente, o código está dizendo ali que continua sendo área de preservação permanente, e trilha de moto de carro não é serviço de utilidade pública. É passeio em área que não pode ser feito passeio. Certo? Por favor. Outra área, que é a área mais da parte de coqueirinho, para cá, né? Existe muita plantação de coqueiro, mas ainda se continua, né? Se observa que continua ainda muito bem preservado. E vocês podem observar que a nossa unidade é plana, né? E a maior parte dela, o grosso mesmo da nossa unidade é a parte litorânea. Por isso que é tão larga aquela parte da fila. Certo? Por favor, tem mais alguma? Sim, esse pedaço aqui é bem interessante. É em frente à nossa base, é uma forma bem simples. Aqui é aquela zona estuarina que eu falei, que quando o rio desemboca, ele forma e se encontra com os recifes na frente, né? Aqui a gente senta e com bastante sorte você pode ver o peixe-boi passar. Certo? O outro, por favor. Esse aqui é o pessoal, eu fiz de forma bem proposital, porque eu trabalhei desde 2007 no projeto peixe-boi. Quando foi em 2010 a gente passou para a APA, mas quem sempre ficou no projeto peixe-boi trabalhando muito tempo diretamente com os animais, com manejo, conservação, com tudo, fui eu, né? Aí foi bem tendencioso. Isso aqui é o pessoal que trabalha com o manejo dos animais, e além de trabalhar com o manejo dos animais, nessas áreas aqui, trabalha-se também com visitação. A gente está fazendo agora, montando da forma correta, como se deve ser, né, perante a legislação, uma associação, né, que nós estamos já com o processo em Brasília, já está correndo, já está indo, chegou ainda, para fazer um termo de reciprocidade com a associação, com a pessoa jurídica, para a gente trabalhar essa licitação de forma organizada, de forma controlada, controlar o uso e a ocupação do solo. A gente está o tempo todo controlando, né? No APA é sempre assim o raciocínio. A próxima, por favor. Esse é o nosso cativeiro de readaptação do peixe-boi marinho. Contando só um pouquinho da história, não sei se eu estou me alongando muito saindo do Código Florestal. A nossa unidade recebe animais adultos jovens, né? Os peixes-boi adolescentes que vêm de Itamaracá, o centro de reabilitação, né, de peixes-bois marinhos, lá em Itamaracá. Então, eles são bichinhos de 200 quilos, né? 3 metros, 3 metros e meio, né? Eles vêm para cá para quê? Porque eles saem de piscinas, saem das piscinas para cá. Antes de colocá-los no ambiente natural, eles têm que passar por um período de readaptação. Então, eles ficam com a gente. E esse período varia de 3 meses ao ano. Né? Vai depender de quê? Da resposta do bicho. Então, você tem um monitor, tem estudantes, tem estagiários. Né? Depois eu vou para a segunda parte dessa história. Né? Que ficavam lá trabalhando com os animais. Tem animal que respondia rápido. Por exemplo, animal que dorme boiando. Isso não é uma característica interessante quando vai ser solto. Ele tem que dormir submerso. Porque tem quem, de novo, homem, do lado de fora da unidade, dentro da unidade. Então, isso é uma das características que o monitor anota. Isso, olha, tal, tem zerinha, tem mel, tem chuchu um dos primeiros. Tem uma série de bichos que foram batizados, vieram para cá para nós e foram soltos. Só que no momento, esse cativeiro de readaptação não está recebendo animais, certo? A gente está trabalhando só com os nativos, né, a fauna nativa que a gente já tem, e com os que a gente já soltou. A gente tem 5, com 2 marcados,
no monitoramento, porque eles têm que ser monitorados, até você ver que está readaptado. Outro exemplo, mas a Clara Sunoso não fala pra caramba. Tita não quer ir pro mar. Tita quer ficar no manguezal. Isso é um problema para ela, porque a gente arrasta a Tita no mar, quando ela vê a corrente, ela volta pro manguezal. Isso não é o seu lugar, sai daí, mas não tem jeito. A gente tem que dar água para ela, muitas vezes tem que dar comida para ela, porque eles comem algas marinhas, eles comem capim-agulha, e isso vai ocorrer nas áreas próximas ao mar. Certo? Então a gente está trabalhando com isso. Deixa eu falar, se eu vou falar só sobre isso. Aí o próximo, por favor. Pronto, aí é uma foto de 2 bichos marcados, né, com o cinto, o fio e o rádio, né? Eles são soltos com esse instrumento aí. E eles estão numa área meio rasa, deu para fazer a fotografia. Isso é dentro do cativeiro. Pronto, após a marcação, esses animais são soltos. Bom, enfim, minha gente. Espero ter me alongado. Espero ter cumprido, né, o que foi solicitado pelos alunos, né? E estou aberta a perguntas conforme a mediadora da mesa redonda vai passar agora. Muito obrigada pela atenção de vocês, certo? Tem um bom congresso, ok? Boa tarde aos presentes. Meu nome é Rossana, estou aqui como mediadora dessa mesa redonda e gostaria primeiramente de agradecer a organização do evento por ter cedido esse espaço de debate, um debate muito importante sobre a legislação que vem a proteger o meio ambiente e assim cumprir ou tentar cumprir o que vem regulamentado na nossa Carta Magna, na Constituição, seu artigo 225, onde diz que é nosso dever, é a nossa função garantir, salvaguardar o meio ambiente para as presentes e as futuras gerações. Agora, qual é o meio ambiente que nós estamos deixando para as futuras gerações? Será que existe essa futura geração? Será que a espécie humana, o bicho-homem, como a nossa palestrante acabou de demonstrar, ele tem essa consciência de garantir esse meio ambiente, de dar essa qualidade de vida às gerações presentes e futuras? Então, assim surge a legislação. Que legislação? A legislação ambiental, ela vem trazer a proteção do meio ambiente, quer seja em seus aspectos florísticos, faunísticos, quer seja também nos minerais e a própria vida e a qualidade de vida. Como chegamos à discussão do novo Código Florestal? Bom, o novo Código Florestal ele veio revogar a Lei 477165, que era o Código Florestal vigente, e trouxe consigo essas mudanças. Essas mudanças vieram de forma... veio para implantar algumas ideias ou tendências consideradas e tidas pela bancada ruralista e veio bater de frente com as ideias ambientalistas. Então, a partir do que foi exposto quanto ao novo Código Florestal e o que foi exposto pelos representantes das áreas de proteção aqui, vamos dar início ao debate e eu gostaria também já de deixar uma questão polêmica, que seria qual a opinião ou como está sendo feito o trabalho de conscientização quanto à possibilidade de exploração dessas áreas, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, o que vem trazer quanto à biodiversidade do local em que estão inseridas e como esse reflexo se
dar local ou regionalmente ou até mesmo globalmente. Eu não sei se eu tenho conhecimento para responder essa pergunta, que ela é bem grande, né? Mas até sinto falta aqui, não sei se tem alguém na plateia, dos órgãos tipo IBAMA e SUDEMA, o órgão estadual, né? E até a presença mesmo das prefeituras e secretarias de meio ambiente, porque é quem está mais em contato com esse grande público, né? Eu acho que o pessoal da APA tem bastante interação com a comunidade. A gente tem alguma interação na Rebio, mas não tem tido nesse sentido de orientar, vamos dizer, de maneira adequada o uso à luz da nova legislação. O que a gente já tem uma impressão é que, independente de como eles estão usando e o quanto os órgãos responsáveis estão conseguindo orientar, são áreas que estão sendo usadas sem ser conhecidas, né? Isso é certo. E isso é uma dor assim, particular que eu tenho, né? Porque o uso ele não é mau, né? Só que o uso aliado ao desconhecimento é muito mau, né? Porque a gente não sabe, inclusive, quais são exatamente os potenciais da área. As pessoas usam porque tem uma ideia de usar, ou porque tem algum potencial muito militante, como é a coisa da caça-cultura, né? Que existe potencial, mas o quanto que isso está impactando, o que existia ali antes da caça-cultura, de uma maneira geral, a gente não sabe, né? Mesmo a gente que está numa reserva biológica, a gente precisa ter interação, porque os usos que estão acontecendo lá de fora interessam muito, porque dependendo do tipo de uso, a gente impede a circulação da biodiversidade, né? Então, acho que não estou respondendo, estou discutindo a sua questão, não estou respondendo, mas acho que a gente precisa aliar o uso a algum conhecimento, mínimo que seja, genérico que seja, né? Bom, nós da APA do Manauá estamos ainda nos... Eu quero fazer uma pergunta. Após, né? Você quer falar? Tá. Não, eu estou à disposição na hora da gente poder pronunciar, para mim poder fazer meus comentários e perguntas. Se você ainda tiver contribuição antes, estou à disposição de ouvi-la. Tá ok. Nós estamos ainda na leitura do código, na avaliação de tudo que nós temos no interior da APA do Monunguape, mas eu fico pensando assim, existem alguns imóveis que não têm averbação da reserva legal, alguns têm que apresentar isso, a gente tem que fazer toda uma reavaliação, saber que tipo de utilização que vão querer fazer, não sei se seria isso a pergunta, e a gente vai ter que ter muito critério. Eu fico pensando assim, o nosso trabalho vai aumentar, a gente vai trabalhar mais à luz do novo código, porque tem muitos detalhes e foram colocados novos artigos, novas nuances, novas questões que a gente vai ter que lidar com elas, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês sobre isso hoje? Que a gente nós vamos reavaliar todas essas áreas. Existem grandes áreas, existem usinas dentro da unidade que têm suas reservas legais. A gente vai ter que rever essas reservas legais. A gente fica, inclusive, pensando o seguinte: tem rios, tem muitos afluentes dentro das áreas das usinas que vão para o grande rio Mongaguá, que são os afluentes do rio Mongaguá. Então, pelo novo Código Florestal, você pode juntar os 20% com as APPs, né? E antes não, né? Então, vai reduzir essa reserva legal, né? A gente percebe que vai reduzir a reserva legal. E vai aumentar o uso da reserva legal? Vai. Então, o que eu posso responder hoje? Que a gente vai ter que avaliar essa questão. A gente vai ter que ver como é que vai ser feito. O que eu posso dizer, concluindo, é que essa nova gestão da unidade está estabelecendo uma boa relação
com os setores, né? Parte dos grandes latifundiários, os indígenas, os pequenos produtores, os pescadores, porque a gente tem que conversar, a gente tem que debater. Cede um pouco de lá, cede um pouco de cá, sem esquecer a lei, porque nós temos que cumprir a lei, somos servidores públicos e temos que cumprir a lei do governo federal. E vamos aos poucos avaliando. A gente já está sentando, já está conversando e estamos indo nesse caminho. É o que eu posso contribuir, não sei se respondi, mas estamos indo nesse caminho, né? Oi, posso fazer a primeira intervenção aqui da plateia? Meu nome é Gil, eu sou estudante de biblioteconomia, aliás, sou formado em biblioteconomia, estudante de ecologia da UFRN, estou na fase final, já estou desenvolvendo meu trabalho sobre questões relacionadas à fauna nas praças públicas da cidade, essas questões urbanas, meu questionamento é muito seguindo o que vocês disseram. Nós tivemos um código que realmente ele diminui a preservação, diminui a atenção sobre o meio ambiente, sobre as questões ambientais em todos os sentidos, não tenho dúvida disso. Não venho aqui para fazer demagogia. O que nós tivemos no novo Código Florestal foi uma diminuição categórica em todos os sentidos. Agora, o que eu observo é que foi uma diminuição categórica de uma lei que não vinha sendo seguida. Quando nós observamos todos os rios, todas as áreas que são margeadas pela ocupação, mas da praga homem e da solução homem também para as questões, que nós somos o homem, nós somos o responsável, nós somos aqueles que consumimos, nós somos aqueles que queremos, nós somos aqueles sonhadores que desenvolvemos esse consumo. Então, todo o sacrifício que nós temos observado ao meio ambiente é um sacrifício para o nosso consumo. Então, a lei que veio, ela diminuiu essa questão de preservação e ela diminuiu uma questão de preservação sobre uma lei que não era seguida, sobre uma lei que era interpretada de várias formas, em momentos maleáveis, em outros momentos não maleáveis, mas que não era seguida em nenhum momento. Me prove, me diga onde o Código Florestal de 1964, de 1968, construído na época da ditadura, foi seguida. Eu quero saber, que aí eu vou ter um patamar para dizer que realmente nós retrocedemos. E aí eu quero dizer o seguinte: agora nós temos uma lei clara, que pode ser considerada e contextualizada no âmbito do Brasil. E que, diga-se de passagem, que a Inglaterra não tem, aqueles países que muitas vezes apoiam o Greenpeace, WWF, não tem uma lei que regule o meio ambiente. E agora nós vamos ter muito trabalho mesmo. Eu gostei de ver os nossos colegas dizendo que vamos ter muito trabalho para poder atualizar as questões ambientais em nível de todo o Brasil. E Brasil esse que é continental. Então a minha pergunta é o seguinte: esse sacrifício ocorreu e nós vamos ter que computar os impactos desse sacrifício e nós vamos ter que também considerar os ganhos, porque muitas propriedades não estavam enquadradas nem na lei atual. Essas propriedades
para não ser multadas. Aí tem aquele velho caso, né? 2008 é um marco, mas pelo menos de 2013 para frente, esse marco se transforma em legal. Quem não desmatou até agora, não vai poder desmatar. Se a gente não tiver arquivos suficientes sobre 2008, eu também concordo que será muito precário, mas a gente vai ter um marco que daqui para frente para o desmando que vinha ocorrendo desde a lei anterior. Então, a minha pergunta é o seguinte: será que nós não temos ganhos? Será que para as pessoas não pagarem multas e se adequarem à lei atual, a gente vai ter até uma reposição ou até uma adequação da situação? Será que nós só tivemos perdas mesmo, como anunciado pela televisão? Eu pergunto isso e faço questão de citar e conclamar a todos. Nós nunca tivemos o ecólogo valorizado no país. Assim como eu também sou formado em biblioteconomia, nós nunca tivemos o cientista da informação, aquele que gerencia a informação, valorizado. Será que nós não temos que lutar também por isso? Pela valorização do profissional, pela valorização de um país forte,